Hoje vou visitar um museu dedicado à pintora Paula Rego e convido-vos a vir comigo. A entrada é relativamente barata, são 5 euros, com direito a olhar para algumas centenas de quadros e desenhos de Paula Rego. Apreciar arte não é coisa que se aprenda, ou se gosta do que vemos ou não se gosta, ou isto nos diz alguma coisa ou não. O que podemos aprender é entender as técnicas utilizadas pelo artista, a classificar o estilo. Podemos estudar história da arte e ficarmos doutores na matéria, mas isso que se lixe, a maioria das pessoas não vai por aí. Então, o que dizer dos desenhos e pinturas de Paula Rego? Um quadro é como se fosse uma fotografia, mas em vez de fotografar paisagens ou pessoas, muitas vezes é uma fotografia da alma do artista. É o reflexo de como essa pessoa vê o mundo que a rodeia. Paula Rego vê pessoas. Todos os desenhos e quadros dela têm gente lá dentro. Não há uma paisagem, uma abstração, só pessoas. Depois vê pessoas feias, caras rudes, esgares. Eu acho que a maioria das personagens que Paula Rego desenha são um pouco autobiográficas. Encontro semelhanças nas caras desenhadas com a própria Paula Rego, que não é uma mulher bonita em termos físicos ou fisionómicos, pelo menos agora que já viveu muitos anos. O que eu mais apreciei foram os quadros e desenhos que revelam alguma coisa sobre a alma de quem os fez. Há uma série de obras alusivas à despenalização do aborto, matéria de grande discussão política em Portugal no final da década de 90, e nestes quadros a artista revela a sua solidariedade com as mulheres que abortavam e sofriam na clandestinidade. Numa outra sala encontrei uma temática muito interessante e sobre a qual eu próprio já estudei alguma coisa, que é a mutilação genital feminina, uma tradição ancestral e bárbara, étnica, que ainda se pratica bastante em alguns países africanos e do Médio Oriente. Portanto, o trabalho de Paula Rego tem um lado político que é muito interessante. Outro aspecto curioso, mas menos político, são as imagens que Paula Rego produziu a partir de livros que leu ou de pinturas de outros artistas que ela reinventou, que ela interpretou, digamos assim. Neste âmbito estão as séries de desenhos que fez sobre contos infantis, por exemplo. A maioria das histórias que inspiraram estas imagens são contos infantis tradicionais ingleses, mas há também a figura contemporânea do Peter Pan, que serviu de mote a uma série de desenhos. A Casa das Histórias está cheia de histórias. Histórias desenhadas, saídas dos sonhos e pesadelos da artista. Um traço naif, às vezes um bocadinho infantil, mas com relatos intensos e dolorosos, muitas vezes. São 2 ou 3 horas de contemplação. Enfim, isso depende da sensibilidade de cada um. Quando gostamos do que vemos, demoramos mais tempo a olhar.